através da internet, o canal Denise Queiroz, nós vamos ministrar aqui uma palavra abençoada de Deus para a sua vida, que nós estamos com um tema que tão somente eu tocar nas suas vestes sararei. A Bíblia está narrando a história de uma mulher que já há 12 anos ela sofria de uma enfermidade. Aquela enfermidade estava incomodando toda a sua vida. Então ela já não conseguia mais ter uma vida como qualquer outra pessoa. Nós sabemos que naquele tempo era diferente. Uma pessoa, quando ela tinha esse tipo de enfermidade ou qualquer outra, ela não podia ficar junto às pessoas. Ela tinha que se isolar, e ali já havia um isolamento social, mas não era um isolamento a qual nós estamos presenciando hoje, mas era porque aquela mulher, ela havia uma rejeição, porque ela é tida como qualquer outra pessoa doente. Mas nós sabemos de uma coisa: quando nós colocamos em nosso coração, em nosso objetivo, buscar ao Senhor Jesus, Ele tem um milagre para nossas vidas. O texto também vai nos dizer, estou no capítulo 5 de Marcos, o texto vai nos dizer o seguinte: Jesus estava adentrando na cidade, e ali um certo homem, que era rico, era um homem que tinha status financeiro, ele vai ao encontro de Jesus. Esse homem se chama Jairo, era um homem conhecido, e agora ele está com um problema na sua casa. Jairo estava com um problema porque a sua filha estava enferma, estava à morte. E uma coisa, ele vai ao encontro de Jesus, porque ele também ouvia falar de Jesus e sabia que se ele fosse ao encontro do Senhor, Jesus teria um milagre para a sua vida. Muitas das vezes nós temos que buscar por outras pessoas, mas muitas das vezes nós temos que buscar por nós mesmos, e as pessoas terão que buscar por elas mesmas. Jairo estava buscando pela sua filha, mas aquela mulher, ela estava buscando por ela, porque havia uma enfermidade que lhe incomodava, havia um problema na sua vida. Eu não sei hoje o que é que está te incomodando, o que é que está te assolando, mas aquela mulher já era uma mulher triste, era uma mulher que já estava cansada do seu sofrimento. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, correndo a medicina, mas ninguém podia a curar. Muitas das vezes você se encontra nessa situação: eu já fiz de tudo, eu já tentei, mas eu não consigo resolver esse problema, eu já gastei tudo que tinha, já busquei todos os recursos. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós temos que colocar em nossas mentes e entender que os nossos problemas, eles só serão resolvidos se o Senhor estiver à frente, porque nós mesmos não temos capacidade. E Jairo queria resolver o problema da sua filha, e ele chama Jesus que vá à sua casa. Eu estou dando ênfase para você entender o que aquela mulher passou. E agora Jesus está indo à casa de Jairo para curar a filha dele. Só que em meio ao caminho encontrava-se uma multidão. Mas encontrava-se uma multidão que sabia do problema daquela mulher, uma multidão que conhecia aquela mulher, mas uma multidão que não pôde resolver o problema dela. Muitas das vezes nós estamos em busca de pessoas para tentar nos ajudar a resolver os nossos problemas, resolver as nossas dificuldades. Muitas das vezes até nos dar um conselho, nos dar uma ajuda, mas essas pessoas não poderão nos ajudar quando o problema é para o Senhor resolver. E muitas das vezes nós estamos aí, espalhando o nosso problema para tudo quanto é pessoa, mas esquecemos que a Bíblia diz que quando nós entrarmos no nosso quarto, nós fecharmos a porta, dobrarmos nossos joelhos, orar ao nosso Pai em secreto, Ele vai nos responder. Nós esquecemos que se buscarmos a Deus, Ele vai ter a solução para os nossos problemas. Porque muitas das vezes é mais fácil buscar socorro naquilo que a gente está vendo. Muitas das vezes é mais fácil buscar socorro nas pessoas que estão do nosso lado e muitas das vezes não podem nos ajudar. Muitas das vezes não é nem porque elas não querem, mas é porque elas não conseguem de forma nenhuma. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você já buscou todos os recursos com pessoas em todos os cantos e você não conseguiu, eu quero te dizer, a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus, porque tudo é possível para aquele que crê. Alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, para que Deus não possa resolver? É o que a Bíblia nos deixa claro.
Não há nada que o Senhor não possa resolver. Não há nada em que Deus, segundo a sua vontade, não tenha uma solução. E agora nós vemos no cenário duas pessoas distintas. Uma que precisava de ajuda para outra pessoa e uma que precisava de ajuda para a sua vida. Eu não sei em qual das duas situações você se encontra, se você está buscando por alguém ou se você está buscando por você mesmo. Mas o que eu posso te dizer, o mesmo Deus que resolve por a outra pessoa também resolve o problema da sua vida. E agora a Bíblia nos mostra dentro desse texto, Jairo está voltando para a sua casa e de repente uma multidão encosta perto de Jesus. Uma multidão começa agora a apertar Jesus, começa a sufocar Jesus, porque a Bíblia nos deixa claro que muitos estavam seguindo Jesus, não porque queriam nele, não porque queriam ouvir a sua palavra, mas porque Jesus estava lhe alimentando. Jesus estava alimentando aquele povo, estava suprindo a necessidade daquele povo. Quantas pessoas não seguem Jesus porque Jesus está suprindo as suas necessidades? Quantas pessoas estão seguindo a Jesus apenas porque querem solução para os seus problemas? Quantas pessoas estão seguindo a Jesus porque apenas acreditam em ter uma vida melhor? Mas eu quero te dizer que a nossa razão de seguir a Cristo não é isso. A nossa razão, sabe por quê? Porque nós éramos dignos de morte e Ele nos deu vida e vida com abundância. A razão de nós seguirmos a esse Deus é porque Ele nos deu vida. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós aqui poderemos fazer nada para salvar a nossa alma. Pelo contrário, diante de Deus nós não passamos mais do que miseráveis. Mas a misericórdia de Deus, ela está sobre nossas vidas. O seu amor, a sua compaixão, a graça de Deus, ela está sobre nós. E agora aquela multidão estava ali. Quantas pessoas estão ao redor de Jesus, mas não conseguem tocar a Ele? Quantas pessoas estão dentro dos templos, estão nas igrejas, estão nas ruas, estão nas orações, estão nos montes, estão em tudo quanto é canto, mas elas não conseguem tocar Jesus. Elas não conseguem ter uma adoração sincera. Elas não conseguem ter uma vida íntegra diante de Deus. O primeiro passo para que a gente possa tocar em Deus é nós termos uma vida diante dele. É uma vida com fé no Senhor. Aquela mulher, ela vai tocar em Jesus não é porque ela era uma sacerdotisa, não. Não é porque ela era a mulher mais santa, não. Pelo contrário, não passava de uma pecadora. Mas ela, pela fé, alcançou ao Senhor. E a Bíblia diz que sem fé era impossível agradar a Deus. O primeiro passo para você tocar a Ele essa noite é você ter fé. E eu acredito que se você veio aqui essa noite, você está com fé no Senhor. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo o milagre com os seus olhos naturais, não. Mas com os olhos espirituais você está vendo e já está esperando a providência de Deus. E Deus tem o prazer em abençoar o seu povo. Deus, ele tem prazer em atender o necessitado. Deus sempre está do lado do necessitado. Mas o necessitado que eu estou falando não é aquela pessoa que está mendigando, aquela pessoa que... Não, o necessitado é aquela pessoa que entende que eu careço totalmente de Deus. É esse o necessitado. É aquele que entende que mesmo na sua pobreza, mesmo na sua riqueza, ele depende de Deus, ele carece de Deus. Esse é o necessitado. É quando ele entende a sua condição de pecador e precisa de alguém para remir os seus pecados. E a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus é que nos purifica, é que nos lava, é que nos limpa de todo o pecado. E aqui há uma grande multidão. Muitas das vezes as pessoas acham que pelo fato de ter uma multidão é onde Deus está. Mas muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes as pessoas acham, não, eu não vou para determinado canto porque tem pouca gente. É porque, não, ei, não pense dessa forma não, irmão. Sabe por quê? Porque se você tiver com fé, orando, buscando a Deus, até sozinho na tua casa, Deus ele te atende. Quanto mais aqui na casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tinha uma grande multidão. Apenas espectadores. A Bíblia não mostra ninguém da multidão tocando Jesus. A Bíblia não mostra a multidão adorando Jesus. Pelo contrário, era apenas uma multidão de curiosos.
Era apenas uma multidão que estava esperando uma falha dele para poder o acusar. Era essa a multidão que seguia Jesus. E agora a Bíblia mostra um cenário, até como nós lemos. A mulher, ela entendeu o seguinte: olha, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, do seu manto, eu vou ser curada. Então a mulher, ela teve esse entendimento. Ela colocou no seu coração, ela teve certeza e convicção de que se ela se aproximasse de Jesus, ela não precisava nem falar com ele. Ela acreditou que apenas aquele toque seria o necessário, seria o suficiente. Muitas das vezes você já não tem nem força mais de orar, não tem mais força de clamar, já não consegue mais nem se ajoelhar. Mas se você deitar na sua cama, elevar o seu pensamento a Deus, ainda assim você poderá tocar o Senhor. Porque não depende da tua condição física, depende da fé. Basta você crer no Senhor, e aí você tocará o Senhor pela fé. E aquela mulher agora enfrenta uma multidão que não queria que ela estivesse ali. Ela enfrenta uma multidão que não queria resolver o problema dela. Ela enfrenta uma multidão que era um obstáculo, que não iria trazer solução para a sua vida. Muitas das vezes nós passamos por isso. Muitas pessoas dizem: não vai dar certo, não vai por aí não. Está vendo o que tu está passando? Tu ainda continua servindo esse Deus? Olha só o que tu está passando. Lembra de Jó? Jó disse assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra, meu irmão. Não se preocupa nessa luta, nessa peleja que tu passa. Uma hora Deus vai entrar em intercessão a teu favor. Glória a Deus. Tudo é uma questão de tempo. Agora Deus tem uma forma de tratamento diferente com cada um. Deus trata diferente com cada um. Não é que Deus é injusto, pelo contrário, é porque Deus sabe o que cada um suporta. Deus sabe até onde cada um pode ir. E se você está passando por luta, por peleja, persevera. Quanto mais a dificuldade vem, mais a luta chega, é porque a vitória está próxima. Não desista, continue. E aquela mulher agora, ela consegue tocar na orla de Jesus, meio que já se arrastando, já na ponta do seu vestido. E agora Jesus, ele para. Jesus estava caminhando e parou. Agora analisa comigo. Você tem noção do que é fazer Jesus parar o que ele está fazendo só para olhar para você? Jesus está caminhando e ele para. E ele diz: olha, alguém me tocou. E os discípulos agora ficam se questionando e dizendo para ele: Senhor, olha, a multidão te aperta, te sufoca, te oprime, te empurra, está te imprensando, e tu me diz: alguém me tocou? Só que os discípulos não entenderam que Jesus não estava preocupado em um toque físico. Jesus não estava preocupado em um aperto de mão. Não, Jesus disse: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Alguém no meio dessa multidão fez algo diferente e me tocou. Seja essa pessoa que vai fazer diferença na multidão. Seja uma pessoa diferente. Não seja apenas mais um em meio a uma multidão que vão para as igrejas e voltam e nada na sua vida acontece. Não é isso que Deus quer. Deus quer sim que você vá na igreja, mas na igreja ouça a palavra de Deus e volte para casa com a vida transformada, com uma vida liberta, com a vida restaurada, porque esse é o plano de Deus para a sua vida. E agora Jesus, depois de haver dito que alguém havia lhe tocado, porque dele saiu o poder, porque foi um toque diferente, foi um toque especial, alguém tocou ele pela fé. Olha uma coisa interessante, Jesus não disse: olha, alguém puxou a minha roupa. Jesus não disse: alguém puxou a minha orla. Não, ele disse: alguém me tocou. E a mulher havia tocado na orla, não era na pessoa de Jesus, porque o toque foi diferente, foi um toque de fé. E aí nós ficamos analisando o seguinte: Jesus, olha, alguém me tocou. E a mulher fez o quê? Ela se escondeu, porque ela ficou com medo, ela ficou atemorizada. E a mulher acaba se escondendo.
Sabe o que acontece? Muitas das vezes as pessoas vêm à igreja em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma libertação. Aí Deus faz algo na vida delas. Sabe o que elas fazem? Elas se escondem. Elas somem, elas não aparecem mais. Elas esquecem de vir agradecer a esse Deus. A mulher se escondeu, estava meio constrangida, mas chegou um momento em que ela teve que revelar o que aconteceu. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, não tenha vergonha não. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, saia dizendo, saia falando, olha, foi esse Deus que transformou, que libertou. As pessoas vão dizer, rapaz, antes tu era desse jeito, tu fazia isso, tu fazia aquilo. Isso mesmo, antes eu fazia isso, mas agora eu faço diferente, sabe por quê? Porque eu tenho uma vida transformada com Cristo. Muitos vão dizer, rapaz, tu era todo errado, agora quer ser santo? Quero ser, não, eu sou santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não deixe o inimigo acusar o teu passado onde Deus já te perdoou. Não leve mais isso para a sua vida. Liberte-se do passado, deixa Deus trabalhar na sua vida, porque Ele quer te dar uma vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tome posse dessa palavra. A sua vida agora é uma vida nova com Cristo. Deixa o inimigo acusar, deixa ele falar o que ele quiser. O que importa agora é que você tem uma vida com Cristo. Fale desse Deus que transforma, liberta, cura, esse Deus que restaura, esse Deus que traz nova vida. É desse Deus que você tem que falar. E aquela mulher já não pode mais se esconder. E agora ela revela. E as pessoas, olha uma coisa interessante, mesmo acontecendo um milagre, Jairo estava esperando Jesus ir na sua casa para curar a sua filha. E agora nós mudamos o cenário. A mulher foi curada e depois foi o quê? Foi esquecida. Porque Jesus esperou, olha, a tua fé te salvou. Mas a mesma multidão não deu ênfase nenhuma, nem antes dela quando não estava curada e nem depois quando ela foi curada. O que eu quero te dizer essa noite para você aprender: a tua vida não depende da multidão. Porque a multidão ela vai ver no momento da tua luta. E ela vai ver no momento da tua vitória, mas ela não vai influenciar em nada nisso. Ela não vai influenciar em coisa alguma, sabe por quê? Porque quem tem que influenciar a tua vida é o Senhor Jesus. Se você estiver apegado em Cristo Jesus, é isso que importa. Você não precisa que as pessoas venham ter pena de você e depois que elas estejam te aplaudindo, não. O cenário muda. E agora Jesus continua indo para a casa de Jairo. E a mulher, ele só disse para ela, olha, a tua fé te salvou. E a multidão não deu a mim, deu para ela. E ela continuou agora a viver a sua vida. Mas qual a diferença? Aquilo que assolava aquela mulher, aquilo que lhe tirava o sono, que não deixava ter noites tranquilas, aquilo que vinha lhe incomodando, aquilo que lhe incapacitava de ser uma pessoa normal entre as outras, isso ali saiu da vida dela. Sabe por quê? Porque ela encontrou Jesus. E Jesus diz assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Ele quer você com o seu fardo, com a sua luta, com a sua dificuldade, com a afronta, com a perseguição que você passa todo dia. Ele está te chamando, sabe para quê? Porque Ele quer te dar um consolo. Ele quer te dar noites tranquilas. Ele quer te dar dias melhores e abençoados. Porque com Cristo é melhor. Por mais que tenha luta, mas tem consolo. Por mais que tenha dificuldade, mas tem ali a solução com Cristo. E Jesus agora está voltando, está indo melhor à casa de Jairo. E uma coisa mais interessante é que quando ele encontra Jairo, chega na casa de Jairo, encontra umas pessoas lá e eles dizem o seguinte, olha, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. Jesus disse assim, olha, a menina não morreu, ela não está morta. E as pessoas riram de Jesus. Pessoas que estavam ali riram dele, zombaram dele. E muitas pessoas estão assim hoje, estão rindo das coisas de Deus, estão zombando das coisas de Deus. Mas não sabem elas porque elas fazem isso, porque não têm um conhecimento desse Deus verdadeiro. Quando as pessoas já zombaram e hoje estão na igreja, sabe por quê? Porque quando elas conhecem a Jesus Cristo, elas têm umas vidas transformadas.
E agora o que acontece dentro desse cenário? Jesus entra na casa dele. E quando Jesus entra, ele pede para que deixasse o pai e a mãe, seus discípulos e o restante das pessoas saíssem. E ele chega para aquela menina e ele diz: Talita cumi, que quer dizer traduzido: menina, a ti te digo, levanta. Olha uma coisa diferente. Em um momento Jesus teve que ser tocado, e em um outro momento é Jesus que está tocando. Muitas das vezes na nossa vida nós precisamos ser tocados por Deus, mas na maior parte da nossa vida nós precisamos tocar ao Senhor. Muitas das vezes nós vemos na igreja: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir uma palavra de ânimo, eu quero ouvir uma palavra de refrigério, de força. Mas em casa nós esquecemos de ler a Bíblia, em casa nós esquecemos de orar, em casa nós esquecemos de buscar, nós esquecemos que nós temos que tocar Ele, e não somente Ele está tocando em nós. Porque a partir do momento que você toca em Cristo, Ele também te toca. A partir do momento que você busca a palavra, ler a Bíblia, está estudando, está buscando a Deus, está orando, Deus Ele toca em você. Porque nós não precisamos de homem para nos dar resposta. Os homens de Deus são usados na terra para ministrar a palavra do Senhor, mas a resposta ela vem de Deus. A resposta ela vem dos altos céus, sabe por quê? Porque quem conhece a tua vida é Deus, não sou eu não. Quem sabe o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar é Deus, não sou eu não. Mas eu quero te dizer uma coisa: debaixo do sangue de Jesus, busque ao Senhor aonde você estiver, e a tempo e a fora de tempo. Esteja ligado com os céus, esteja ligado com Cristo. Se desligue das coisas da terra e se ligue com as coisas do céu. Porque aquela mulher, ela já tinha buscado tudo nessa terra, mas ela esqueceu de buscar aquele que estava no céu. E quando ela entendeu que ela tinha que tocar em Jesus, ela conseguiu o milagre. O teu problema quem vai resolver é o Senhor. Agora, o que você precisa fazer? É orar e apresentar o teu problema a Ele. Não apresenta ao teu vizinho, não apresenta aos teus familiares, não apresenta a ninguém. Coloca em oração o teu problema e apresenta a Deus. Porque eu tenho a plena certeza que se aprove ao Senhor, Deus Ele vai entrar com intercessão sobre a tua vida e vai resolver a tua causa. É isso que nós precisamos entender. Porque esse é o Deus de milagre. Então entenda isso: muitas das vezes nós temos que tocar a Deus, e poucas das vezes Deus vai estar nos tocando, porque nós é que temos que despertar e buscar ao Senhor. Porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar em seu nome enquanto está perto. É isso que a igreja precisa fazer, é isso que esse povo precisa fazer, é isso que essa nação precisa fazer. O mundo hoje está passando por um caos, está lutando contra um inimigo que ele não pode ver, está lutando contra um vírus maligno e perverso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus Ele tem preservado os seus, Ele tem guardado os seus. A única coisa que nós temos que fazer é confiar em Deus. Nós não devemos temer a morte, mas nós temos que acreditar que após a morte nós temos uma vida eterna com Cristo